pelo Evangelho proclamado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, estamos encerrando, podemos dizer assim, a primeira parte do chamado tempo comum. Começou ali na festa do batismo de Jesus e se encerra agora numa primeira etapa. E já na próxima semana estamos iniciando, na próxima quarta-feira, o tempo da Quaresma. E então só depois de algum tempo, depois da Páscoa, retomaremos este percurso do chamado tempo comum. E nesta última missa deste período, nós nos encontramos com Jesus, mais uma vez, escutando a sua palavra, escutando o relato do Evangelho. Nós somos chamados a colocar essa palavra na vida, fazer com que a palavra que está aqui no texto sagrado, ela possa repercutir no dia a dia da nossa existência. Na verdade, este é o verdadeiro sentido de estarmos aqui nesta celebração, para ouvir a palavra. Somos, digamos assim, ansiosos por chegar o dia de domingo para ouvir a palavra, deixar que essa palavra arda no nosso coração, como diziam os discípulos de Emaús, e nos coloque também a caminho, oriente nossos passos para que possamos fazer como Jesus fazia. E a palavra deste domingo, como nós ouvimos, ela vai nos ajudar a ver Jesus aproximando-se sempre da realidade humana. Só para situar um pouquinho o texto de hoje, que nós chamamos a primeira semana messiânica ou evangelizadora de Jesus. Jesus foi passando assim por várias cidades, entrava nas casas, foi lá na beira do mar da Galileia, curando as pessoas, pregando, arrastando multidões. E agora ele vai um pouco assim para fora. O texto de hoje diz que Jesus estava no lugar à parte, não estava na cidade, não estava dentro de uma casa. Só aí a gente vai entender o encontro de Jesus com aquele leproso. Hoje a gente não pode mais usar essa palavra, né? É proibido, tem que usar a palavra anceniano ou anceníase. Mas como está aqui no Evangelho, não tem outro jeito, né? Vamos continuar a usar essa palavra aqui. O que era a lepra? A lepra nem sempre é aquela doença que vai degenerando a condição humana, o corpo físico das pessoas. Não sei se vocês já se encontraram com uma pessoa assim. Hoje é mais difícil, né? Porque já tem aí alguns remédios que detêm a doença, pelo menos. Mas a gente sabe, a lepra ela vai tirando parte do corpo, né, da gente, quando ela ataca em algum lugar. Eu, durante o meu tempo de seminário em Belém, chamado Marituba, ali tinha um padre chamado Padre Jorge, que nos dava uma carona na sua Kombi, quando a gente ia para o seminário estudar. De vez em quando a gente entrava ali. Tinha um lugar, era uma colônia separada da realidade de Belém, né? Marituba naquele tempo era longe que só, né? Para quem conhece ali Belém. E tinha essa colônia, como tinha a colônia do Prata, ali em Igarapé-Açu, onde os leprosos eram jogados. Eram colocados fora do convívio, porque até então se tinha a ideia de que a lepra era contagiosa. Até os próprios filhos, quando nasciam, os filhos dos leprosos, eles eram tirados do meio da família, eram colocados num lugar à parte, no educandário que tinha lá em Belém. E quando a gente entrava ali, de fato o impacto, né, daquela condição humana era terrível. Né? Só para, não quero espantar ninguém, mas para dizer, ver pessoas sem os dedos, sem as orelhas, sem parte do nariz, ou sei lá, pedaços da perna. Eu tinha sempre esse impacto de olhar essas pessoas ali, né? E aí a gente entende a situação daquele homem, daquele leproso, que vai ao encontro de Jesus, que não está na cidade, ele está longe, ele está fora, passando por ali. A primeira leitura de hoje, que é tirada do livro do Levítico,
ela vai mostrar como eram tratados esses homens. Vocês ouviram muito bem, né? Qualquer doença, qualquer mancha da pele, mesmo que fosse uma dermatite, sei lá, uma psoríase, como a gente fala hoje, era considerado lepra. Então, tinha que ser jogado fora do convívio social. Eles viviam nas matas, nos buracos, nas cavernas, nas montanhas, longe de todo mundo. Era como se fosse um morto-vivo. Ninguém podia se aproximar. Os próprios parentes deixavam a pessoa ali e esqueciam. Era um morto-vivo. Então vocês vão entender o alcance, o significado daquilo que nos foi relatado nesse evangelho de hoje. E a primeira coisa é exatamente essa: aquele homem que não podia falar, tinha que estar com a boca tapada, longe de todo mundo, ele abre a boca para dizer: Senhor, se queres, tu podes curar-me. Que audácia, né? Que audácia daquele homem, aproximar-se de Jesus e falar. Até o próprio hálito era considerado contagioso. Mas ele fala, ele grita, ele reza, ele pede, ele clama. Aliás, uma explicação do ponto de vista literário aqui, né, desse texto, a palavra que está lá no original do Evangelho não é a palavra curar, mas é a palavra purificar. Se queres, tu podes purificar-me. É isso que ele diz. Infelizmente, a tradução para o livro litúrgico, chamado lecionário, tirou essa palavra e a força dessa expressão desse homem. Mas, de qualquer modo, dá para entender, né? Se queres, tu pode purificar-me. A purificação significaria para aquele homem, nos seus desejos, né, imensos, na sua ânsia interna e externa, de ser recolocado de novo no lugar que lhe cabia, no meio da sua família, da sociedade. Purificação significava uma libertação completa, total, o ser homem novamente, ser humanizado novamente. Era isso que ele queria, mais do que simplesmente uma cura. E o milagre de Jesus não é simplesmente um milagre, um acontecimento fantástico, um estalar de dedo. É verdade que Jesus era um grande taumaturgo, não é como a gente diz, mas não era um mágico, não era um fazedor de milagres. Na verdade, todo milagre é um sinal, um dom de Deus, uma revelação de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus sobre qualquer realidade humana que degradasse a condição humana, como vale também para hoje. E aqui, a cura ou a purificação significava de fato um retomar o caminho da vida na sua plenitude, na sua realidade de vida como Deus criou. O milagre, a cura, como a gente chama a libertação verdadeira, ela significa exatamente isso, é voltar a ser como antes. Vocês viram, aliás, não tem aqui no texto, mas tem um texto lá do Antigo Testamento, também tirado ali do Levítico, de outros livros, de um sujeito chamado Naamã, o sírio, que foi purificado pela ação do profeta e ficou novo, como uma criança. Então a ação salvífica, a ação de Deus, é para restaurar a dignidade da condição humana. Às vezes a gente não tem muito isso na cabeça não, né? A gente só quer o milagre pelo milagre, ponto. Fica ali agradecendo a Deus por isso. Mas há uma ação muito maior. Santo Agostinho, ele tem uma palavra muito bonita quando ele dizia: aquele que criou o céu e a terra, não curará aquele que fez a sua imagem e semelhança? Ou seja, Deus não quer o mal para ninguém. Deus não quer a doença. Deus não quer qualquer tipo de realidade humana que tire a condição de criatura, imagem e semelhança de Deus. É muito importante isso, né? A gente entender o significado de uma cura operada por nosso Senhor. É restaurar aquilo que foi, o que era o homem na sua originalidade plena, imagem e semelhança de Deus, né? Por isso, qualquer realidade, seja ela também no plano espiritual, do pecado, é sempre uma restauração dessa dignidade, da graça, do dom de Deus que está em nós, como uma imagem
Não podemos perder de vista isso, né? Qualquer ser humano, qualquer um de nós, seja de qualquer condição, branco, preto, rico, pobre e assim por diante, é imagem e semelhança de Deus. Se a gente não acreditar nisso, a gente vai fazer com que o mundo em que a gente vive e a sociedade seja essa coisa que está aí, horrível, onde a gente discrimina, onde a gente separa, onde a gente condena, onde a gente marginaliza. Ah, porque ele não é da minha cor, então é inferior. Não é assim que a gente diz? Ah, porque ele não tem o dinheiro que eu tenho, ou a educação, o estudo, ele não vale nada. Para Deus não é assim. Se você tem isso na cabeça, saiba que tem aí um problema com Deus, né? Eu fico imaginando um dia o céu, né? Ou se a gente quer ir para o céu de verdade, porque no céu não vai haver isso, né? Não vai haver discriminação, não terá isso, porque só entra lá ou participa da plenitude de Deus quem se colocar nessa condição de imagem e semelhança dele. Mas se aqui eu discriminei, eu separei, eu chutei, eu larguei o outro de lado porque não é igual a mim, como é que eu quero viver com Deus na eternidade, onde essas coisas não existirão? Né? Talvez em outro lugar exista, mas no céu não, né? Então, nesse sentido, a primeira grande mensagem que vem desse evangelho de hoje, a primeira leitura também, é essa ideia de uma restauração da vida. E aí os gestos, os sinais, as palavras, né, elas vão consolidar isso. O evangelho diz que Jesus diz para aquele homem: eu quero, fica curado. Interessante isso, né? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Seria inimaginável dizer: não, não vai ficar curado não, porque tu és pecador, porque tu não vale nada, porque... Não é assim às vezes que a gente faz? Desculpem dizer isso, mas tem uma discussão tremenda hoje na igreja, que a gente não pode abençoar certas pessoas que vivem em condições irregulares. Eu imagino Jesus ouvindo essas coisas hoje de nós. Não pode abençoar uma pessoa que bebe porque é pecador. Não pode entrar na igreja porque está vivendo em condição irregular. Infelizmente, isso existe não só na sociedade, mas às vezes dentro da própria igreja. A gente quer criar uma bolha de santinhos, né? E Jesus não veio só para os santos, ele veio para os pecadores. Ele mesmo disse: eu vim para curar os pecadores. E a gente fica separando, quem é pecador fica para lá. E tem uma ideia na cabeça de não é só, né, de católico, mas de todo mundo, mas isso dói quando a gente entra ou vê isso dentro da nossa igreja. Porque ela não é uma igreja de separados. Não pode ser, né? Pelo contrário. Então Jesus diz: eu quero, fica curado. Ele quer restaurar a dignidade daquele homem. E, diz o Evangelho, ele tocou, estendeu a mão, tocou nele. Ninguém podia tocar num leproso, porque ficava impuro. Levava, se eu não me engano, 90 dias, todo um ritual de purificação. Imagine isso, né? Na lei de Moisés, está lá no Levítico, e a pessoa tinha que passar 90 dias fora de casa, no deserto, no mato, longe de todo mundo, porque estava impuro. E depois disso ele teria que passar por um ritual de purificação no templo, pagar lá os sacrifícios. Então Jesus ficou impuro também, né? Jesus se tornou impuro, porque ele pegou no impuro, não podia, pela lei. Então Jesus, digamos assim, ele revoluciona, né, as coisas, as realidades normativas de uma religião caduca, de uma religião que não fala de Deus de verdade, que não é o rosto de Deus, que não se identifica com Ele. Jesus rompe isso. Aliás, são dois rebeldes aqui, né? Que provocam duas rebeliões. A primeira daquele homem, que por necessidade rompe a lei. É uma ruptura, é uma revolta, é uma rebelião. E Jesus, por tocar naquele homem, por amor, não pela lei. Se fosse pela lei, Jesus não curaria aquele homem. Mas ele não obedeceu à lei. Ele obedeceu à misericórdia, ao amor do Pai,
que quer que todo mundo tenha a vida digna. Então, meus irmãos, aqui nós temos, talvez a gente não goste muito de ouvir isso, né? Desculpem dizer essas coisas, às vezes a gente olha para a cara de vocês assim, tem uns que estão virando o nariz ou o beiço, olhando para o outro assim, né, e rindo da minha cara. Já vi isso, não é aqui, lógico, foi numa paróquia que eu passei há 300 anos atrás, né? Mas a gente fica olhando assim para vocês, eu estou de frente aqui, a gente vê essas coisas, né? Essas reações, como se a gente estivesse falando coisa que herética, né? Ou errada. Mas está no Evangelho, eu vou fazer o quê? Vou falar de quê? De abrobrinha, né? Aqui, contar piada, fazer bobagem, falar bobagem aqui para vocês rirem da minha cara? Não, tem que ser coisa séria mesmo, Evangelho é coisa séria, né? Então, nesse sentido, mesmo que nós não queiramos ou queiramos ouvir, a gente pode dizer assim, a fé daquele homem que grita por Jesus, aquilo é a expressão de fé, burla a lei, rompe a lei do distanciamento, da impureza ou da pureza. A sua fé o aproximou de Jesus. E a iniciativa de Jesus não é só pela necessidade daquele homem, mas é por amor incomensurável. Eu vou repetir isso aqui várias vezes. Por amor, como diz aqui o Evangelho, por compaixão. Olha que palavra bonita, né? Essa palavra, ela tem um significado divino, podemos dizer assim, né? Não é só humano. Mas a palavra compaixão, que vem lá dos originais, significa sofrer com alguém, compatire, ou ter misericórdia. É uma palavra belíssima do vocabulário de Jesus, né? Misericórdia significa como que enviar o coração, ou ter um coração próximo dos miseráveis. É esse o significado da palavra compaixão. E por isso, aquele gesto de Jesus, que é um gesto de ruptura, ele verdadeiramente coloca a ação divina no ápice, no ponto culminante da missão que Jesus veio realizar no meio de nós. Aí vocês vão vendo, né, pouco a pouco, como nós podemos verdadeiramente concretizar ou não isso na nossa vida. Por isso, em primeiro lugar, podemos dizer, em segundo lugar, aliás, né, podemos dizer que aqui está colocado um projeto, né, de vida, uma proposta de proximidade com o projeto de Deus operado por nosso Senhor. Podemos dizer que é exatamente isso. Quando for necessário, nós podemos também ser rebeldes, subversivos de leis que não contemplam a dignidade da condição humana dos filhos de Deus, qualquer que seja ela. Aquele homem e Jesus verdadeiramente subverteram as normas e as leis, inclusive religiosas, por amor, por fé, não só por necessidade. Guardem bem isso. Nesse sentido, a gente tem ali a imagem de quem crê e a imagem de quem ama. A imagem da fé e a imagem do amor. Uma coisa completa a outra. Por isso, Jesus, ele dá a ideia, né, para nós de que a prova de amor significa cuidar da humanidade. Eu sempre digo uma palavra que eu aprendi na minha vida, ao longo da vida, que pregar o Evangelho, em primeiro lugar, é humanizar as pessoas. Pregar o Evangelho para nós, às vezes, é ensinar, rezar, isso, aquilo, outro, levar, né? Para Jesus é humanização, é humanizar. Fazer com que as pessoas sejam capazes de, pelo gesto de humanidade, viver plenamente a sua fé e a sua proximidade com Deus. E nesse sentido, podemos dizer, a ação da caridade, do amor, ela ajuda a refazer também a realidade em que a gente vive, o tecido social, familiar. Quando a gente humaniza e se humaniza, a gente entende melhor as pessoas, vai ao encontro delas, perdoa, acolhe, ama. Por isso, a nossa religião, ela não pode ser uma religião de exclusão. Ela é uma religião de inclusão, de proximidade, de encontro, de estar perto dos outros, sobretudo
dos mais distantes. A terceira e última mensagem é aquilo que está colocado no final desse evangelho. Jesus dizia que não era para falar nada sobre aquilo. E o que foi que aquele homem fez? Desobedeceu a Jesus. Aquele homem era danado, né? Ele desobedeceu a Jesus. O que foi que ele fez? Ele começou a falar daquele acontecimento. Jesus vivia fora, nos lugares, quase como um proscrito também. Mas todo mundo ia atrás dele. Por quê? Porque ouviu a palavra daquele homem. Olha que coisa interessante. Aquele homem, de um marginal ou marginalizado, se tornou apóstolo, evangelizador. Que coisa paradoxal, né? Como é que um homem que vivia lá, que não valia nada, era um Zé Ninguém, desculpe o José da vida, agora ele vira apóstolo, vai falar de Deus, vai falar do reino. É porque Deus é assim. Talvez não entre na nossa lógica. Ah, mas aquela fulana ali antigamente só vivia na zona, no céu, agora ela virou catequista. Por que não? Não pode? Ela vai fazer leitura na missa. Um dia desse ela estava pulando o carnaval ali, né? Hoje viram mania de condenar o carnaval, né? Vocês sabem que o carnaval foi inventado pela igreja, não? Hein? Não é esse carnaval esbugalhado que tem aí, mas o carnaval foi inventado pela igreja. Na quarta-feira de cinza a gente vai falar isso. Mas às vezes a gente tem mania de condenar todo mundo que está aí pulando o carnaval, brincando, ir numa escola, num bloco, né? Ah, mas amanhã ele está lá no púlpito fazendo a leitura. Que mania que a gente tem de condenar os outros, né? E Jesus vem dizer, não se pode condenar ninguém, meus irmãos. Ninguém é juiz do outro, né? Não se pode condenar. Tome cuidado com isso, pelo amor de Deus, né? Porque o juízo de condenação, ele é digamos assim, uma perspectiva nossa mesmo, pessoal, de pecado, de escolhas de liberdade. Mas não é de Deus. Deus não condena ninguém. O pecado é uma coisa nossa, da nossa vida. É a gente que se condena, não é? Então, se Deus não condena, por que eu, em nome de quem, vou condenar? Vou afastar, vou separar. Aí nós temos a lição do evangelho de hoje. A gente poderia perguntar, como não irradiar aquela felicidade que aquele homem sentiu? Como ficar quieto? Como deixar isso para mim? Ele vai pregar o evangelho, ele vai verdadeiramente dizer quem é Jesus. Vai revelar na sua vida purificada o que Deus fez com ele. Eu diria, essa é a nossa atitude, finalmente aqui, digamos, né? De sair por aí, promover, pregar, anunciar o evangelho, instaurar o reino de Deus, sobretudo nas realidades mais distantes destes centros, onde nós estamos acostumados a viver a nossa fé. Diante de realidades que talvez para nós não tenha mais jeito, não tenha solução, das pessoas que estão por aí perdidas completamente, é lá que nós devemos estar como Jesus, para sermos tocados por essa realidade tão degradante da vida e podermos tocar com o dedo da fé e do amor para transformar a vida e a realidade de tantas pessoas. Jesus nos revela, portanto, um rosto amoroso de Deus, misericordioso, e é esse rosto que nós também devemos transmitir com a nossa fé, com o nosso amor, com a nossa participação na vida dos outros. Que nosso Senhor nos ajude a vivenciar plenamente esta nossa missão.